Bem, então vou falar brevemente sobre o método passo a passo para projeto de comandos sequenciais. Essa ilustração mostra a evolução da padronização das linguagens de programação de CLP, que iniciou lá nos anos 70, depois veio a conhecida Graph7, e depois vieram os diagramas funcionais, e por último, a gente tem lá em 96 a criação da norma da Comissão Eletrotécnica Internacional 61131 dígito 3, que estabeleceu então o SFC, que é o diagrama funcional sequencial. Então eu vou demonstrar aqui como é que é o funcionamento do diagrama funcional, sendo que o que eu vou apresentar aqui se estende ao Graph7 e ao SFC, porque tem bastante semelhança com apenas algumas modificações. Então, o diagrama funcional ele representa o comando sequencial dividido em passos. E a cada passo a gente tem ações que são associadas aos passos. E a gente tem também os elementos de sinal e as condições lógicas de transição de um passo para o seu subsequente. Então, aqui tudo onde a gente tem indicado pela letra A gente tem um número que é o identificador do passo, que opcionalmente também pode vir com a descrição sucinta do mesmo. Daí aqui, nos campos B, C e D, a gente tem o que está relacionado às ações associadas a um determinado passo. Onde B indica uma propriedade do sinal, que pode ser S, quando a gente tem que memorizar um sinal, D, quando a gente tem que dar um delay, né, um atraso no tempo, L, quando ele é limitado no tempo. C, a gente vai designar a ação propriamente dita, associada ao passo, onde a gente pode ter mais de uma ação. D indica o elemento de sinal que vai confirmar a realização de um passo. Imagina aqui que a gente avançou um atuador e aqui no D a gente vai ter um final de curso para dizer que aquela ação realmente aconteceu. E aqui no campo E a gente tem a representação da condição lógica que associa a transição de um passo ao outro subsequente. Então, das características principais do método passo a passo do projeto de comandos sequenciais, a gente tem que um passo N ele vai ocorrer apenas se a memória do passo anterior estiver ativada e se determinadas condições lógicas estiverem cumpridas. Para demonstrar isso, eu vou pegar um exemplo, no qual lá no último slide eu coloco a referencial bibliográfico, que é o comando sequencial de uma fresadora. Então, imagine aqui que a gente tem uma fresadora, onde a gente tem um atuador responsável pela fixação da peça a ser trabalhada e um outro atuador que é responsável por fazer com que a mesa se mova em direção à fresa. Então, esses dois atuadores estão aqui representados, né? O atuador A seria este, o atuador B seria este outro aqui, que são comandados por válvula 4 por 2 vias duplo solenoide. Esse exemplo ele é um exemplo simples, né? Então a gente poderia inclusive usar um diagrama trajeto passo para representar o movimento dos atuadores. Bom, mas nós não vamos usar o diagrama trajeto passo para isso. A gente só usou aqui porque é de fácil entendimento, né? Muitos já conhecem isso, mas a gente vai usar o diagrama funcional para representar esse movimento. Então a gente tem um passo aqui de início, né? Esse passo ele está aqui só para marcar onde que é o início do diagrama funcional, ele não tem ação associada a ele. E
Na verdade, a gente tem 4 passos, onde cada um dos passos será responsável por um destes movimentos. Então, no primeiro passo, a gente vai ter o avanço do cilindro A. No segundo passo, a gente vai ter o avanço do cilindro B. No terceiro passo, a gente vai ter o recuo do cilindro B. E no quarto passo, a gente vai ter o recuo do cilindro A. Então, eu sei que o atuador A terminou a sua ação, o seu movimento, quando ele bater no sensor E2. Então, eu vou colocar aqui. Lembram lá no slide anterior que a gente comentou que este campo aqui se destina a sinalizar o final da ação que a gente tem associada ao passo. E aí, no passo 2, a gente vai ter a ação, como a gente já comentou, de avançar o cilindro B, como que eu sei que essa ação terminou quando bater no sensor E4. No passo 3, eu vou ter o recuo desse cilindro B, como é que eu sei que ele recuou? Quando ele bater no sensor E3. E, por fim, eu vou ter no último passo, soltura da peça, que é o retorno do cilindro A, e eu sei que terminou esta ação quando bater em E1. Então, esse sinal que sinaliza que a ação terminou vai ser usado como condição de passagem de um passo anterior para o próximo passo. Vejam que se eu tivesse mais ações, eu teria outros sinais que poderiam ou não estar aqui numa função lógica, que seriam as condições necessárias de a gente sair de um passo anterior para ir para o próximo passo. Tá? Mas aqui o exemplo é simples, então a gente tem uma única condição, que é chegar ao final da nossa única ação que a gente tem associada ao passo. E isso a gente está fazendo para todos os passos. Feito o nosso diagrama funcional, a gente vai então construir o diagrama lógico de comando com módulos básicos, ou seja, para cada um dos passos a gente vai ter um módulo de memória associado a cada passo, do tipo set e reset. E assim a gente vai fazer para todas as memórias. Então, quem seta a memória 2 é a memória anterior, que é a memória 1, e as condições de transição, que no caso aqui a gente colocou somente E2. Quem reseta a memória 2 é a próxima, quem reseta o passo 2 é o próximo passo. O próximo passo, depois do 2, é o passo 3, ou uma certa condição. Quem seta o passo 3 é o passo anterior, ou seja, passo 2, e a condição de transição, E4. Quem reseta o passo 3 é o próximo passo, que no caso é o passo 4, ou uma determinada condição. E, por convenção, estabeleceu-se que o último passo é o passo que começa ativo. E aqui, nesse caso, a gente teve uma estrutura um pouquinho diferente das anteriores, porque a gente colocou esse botão de E6 como condição de set para o passo 4. E quem reseta o passo 4 é o próximo passo, que no caso será o passo 1. Por que a gente fez isso? Porque quando a gente tiver E6 acionado, vai acontecer o quê? Vai resetar todas as memórias, mas vai setar a última memória. Depois de a gente construir o diagrama lógico das memórias, a gente tem que associar cada uma dessas memórias às suas ações, como a gente estabeleceu lá no nosso diagrama funcional. Então, a gente sabe que quando a gente estiver no passo 1, a gente quer que o atuador A avance. Quando a gente estiver no passo 2, a gente sabe lá pelo diagrama funcional que a gente quer que o atuador B avance. Quando a gente estiver no passo 3, a gente sabe pelo diagrama funcional que a gente quer que o atuador B recue. E quando a gente estiver no passo 4, a gente sabe pelo diagrama funcional que a gente quer que o atuador A recue novamente. Depois disso,
basta então a gente implementar isso num CLP. Então a gente vai conectar os nossos sinais às entradas do CLP e os nossos atuadores aos bornes de saída do CLP. A gente usou uma anotação para entradas e para as saídas, e isso deve estar associado no nosso CLP com o fabricante que a gente vai usar. Então basta a gente pegar essas memórias e utilizar numa linguagem ladder, né? Exatamente como está sendo mostrado aqui, né? Então quem seta e quem reseta. Então a gente vai usar quem seta e quem reseta para cada uma das memórias. Então pegando como exemplo aqui memória 2, quem seta memória 2? M1 e E2. Então quem seta memória 2? M1 e E2. Quem reseta memória 2? M3 ou E6. Quem reseta memória 2? M3 ou E6. E assim a gente vai fazer para todas as memórias. Ao final da implementação das memórias em linguagem ladder, a gente vai associar cada uma das memórias às suas ações. Então a gente vai colocar no final do programa que quando a gente estiver na memória 1, a gente vai ligar uma determinada saída, que é a saída responsável por fazer o avanço do atuador A. A memória 2, a gente vai conectar a saída, que é responsável por avançar o atuador B. A memória 3, a gente vai ligar a saída, responsável por recuar o cilindro B, e a memória 4 vai associar a saída responsável por fazer com que o atuador A recue. E isso estaria pronto para a gente chegar à implementação da solução do nosso problema. Relembrando ainda que numa estrutura de memória set e reset do tipo desligar dominante, a gente sabe que a saída é numa condição de reset e saída é uma condição de set. Então, pegando novamente como exemplo a memória 2, a gente teria que a saída, no caso M2, seria igual à condição de reset. A condição de reset é M3 ou E6, então está aqui M3 ou E6, e a saída, que no caso é M2, ou a condição de set. A condição de set é M1 e E2. M1 e E2. Então, a gente poderia reescrever a memória 2 desta maneira, né? Aí, como a gente não tem uma linha muito extensa no clique 02, né, a gente teria que usar memórias auxiliares para a gente conseguir reescrever isso, né? Então, gravei aqui em N4, por exemplo, o M1 e E2 e em N5 o M3 ou E6, né? Então, para escrever essa função lógica, porque M2 seria igual a não M3 ou E6, ou seja, não esta memória aqui, né? N5 está aqui, não N5, e M2 está aqui, ou M1 e E2, que no caso é N4, né? Ou N4, que é M1 e E2. Então, isso daqui é uma nova forma de reescrever que a gente tinha desenvolvido anteriormente. Relembrando ainda, conforme a álgebra de Boole, que a negação de A ou B é igual a A negado e B negado, a gente poderia ainda reescrever o que a gente viu no slide anterior desta maneira aqui. Então, novamente, N4 é M1 e E2, né? E o que a gente tinha gravado em N5, né, que era M3 ou E6, então, já que a gente ia negar isto, né, então a negação de M3 ou E6 é a mesma coisa que M3 negado e E6 negado.
Então, a gente poderia reescrever, né, que M2 é M1 e E2, ou M2 e M3 negado e E6 negado, porque isto daqui é a mesma coisa que a negação de M3 ou E6. Isto, para o programa inteiro, a gente poderia fazer. Porque fazendo isto, a gente teria a solução pronta no comando elétrico, sem a necessidade de a gente utilizar relés auxiliares. Diferentemente de uma solução em CLP, onde a gente usar memórias M ou N não faz muita diferença até um certo limite, claro, da capacidade da memória do CLP. Então, se a gente tem uma solução como essa, a gente evita o uso excessivo de relés físicos. Então, bastaria a gente pegar todo aquele código em ladder que a gente tinha numa estrutura set e reset e que a gente transpôs para algo equivalente, a gente já teria a solução pronta de um diagrama elétrico. Eu quero dizer aqui, pegando novamente a questão da memória 2, né? Memória 2, no caso, seria um relé físico, né, chamado K2. K2 seria não memória 3, que é K3, né? E, que está aqui, né? E não E6, que está aqui. E M1 e E2, ou seja, EK1 e E2, ou a própria memória 2, ou K2. E isso a gente faria para todas as memórias. E assim como a gente tem a cada uma das memórias a associação das suas ações, ali no diagrama em ladder, a gente teria isso fisicamente também num circuito elétrico. Então, associado à memória 1, eu tenho a ação de avançar o atuador A. Associado à memória 2, eu tenho uma ação. Associado à memória 3, eu tenho uma ação. Associado à memória 4, eu também tenho uma ação. E se a gente quisesse ainda executar o comando que a gente projetou em um sistema pneumático, então a gente poderia utilizar essa estrutura aqui para todos os passos do nosso diagrama funcional e esta outra estrutura aqui para o passo final do nosso diagrama funcional, tal como mostrado aqui nesse slide. Então, aqui a gente teria memória 1, memória 2, memória 3 e memória 4, onde a gente tem aqui passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Então, quem seta a memória 2, ou seja, o passo 2, é o passo 1, tá aqui. Então, a gente está pegando a linha do passo 1 e o sensor E2, que está aqui. Quem reseta a memória 2, ou seja, a gente vai jogar essa válvula aqui para o lado, né? Então, a gente vai desabilitar o passo 2, é o próximo passo, né? Que é o passo 3. Então, está aqui o passo 3, ou uma certa condição, que no caso aqui a gente chamou de E6, ou uma certa condição, que está aqui, que é E6, aqui simbolizado pelo botão de parada de emergência. Então, é isso. Aqui é a referência bibliográfica a qual eu tirei este exemplo.